Agora tem um assunto que é muito sério, porque dados divulgados pelo relatório do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostram que as taxas de morte e de internações por uso abusivo de bebidas alcoólicas no Brasil estão caindo entre os homens, mas aumentando entre as mulheres. Por consumo abusivo, considera-se a ingestão de 4 ou mais doses para mulheres ou de 5 ou mais doses para os homens durante o mesmo dia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico hepatologista Antônio de Barros, que está aqui nos nossos estúdios. Olá, doutor, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, João Neto. Boa tarde, doutor. Agora vamos perguntar aqui, né, João, o que são consideradas essas doses, né? 4, 5 doses, o que em termos de quantidade é considerado, doutor Antônio, até o aceitável para ser um consumo social e não um consumo que extrapola para que a pessoa siga embriagada ou, enfim, até acabe desenvolvendo algum vício ligado ao alcoolismo? Porque cientificamente não existe esse conceito de beber social. Não? Eu bebo socialmente. O que é beber social? Então existe um conceito que é o etilismo de risco. E para isso é necessário que se quantifique, tem um padrão. Então uma dose padrão tem 12 gramas de álcool. Corresponde a um chopp, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Então, pessoas que consomem, no caso homens, 5 ou mais por ocasião e mulheres 4 ou mais por ocasião são consideradas etilistas de risco. Então, esse conceito de beber socialmente, ele é muito vago. Então, o homem é mais resistente, é isso? A mulher é bem mais sensível e vulnerável aos efeitos do álcool. Geralmente, a mulher bebendo a metade do tempo, a metade da dose, ela já tem as mesmas consequências que o homem. Exatamente. Com relação a essa pesquisa, doutor Antônio, qual é o perfil dessas mulheres que estão aí encabeçando essa lista? Antigamente, há 20 anos, para cada 10 homens com problema ligado ao álcool, tinha uma mulher. Atualmente, para cada 3 homens, tem uma mulher. E entre adolescentes já não tem mais diferença. Então, é uma coisa cultural mesmo. Isso preocupa, né? E aí os adolescentes, muitas vezes, podem ser até o espelho do que vê em casa, né? Os pais bebem, não acham problema, os pais não acham problema que os filhos em determinada idade também comecem a beber e aí segue, né? E é um risco adicional no caso das mulheres, principalmente mulheres gestantes, que no primeiro trimestre da gravidez, às vezes nem sabe que está grávida, qualquer quantidade de bebida alcoólica aumenta muito o risco de passar para o bebê e causar uma série de consequências graves, como autismo, surdez, retardo mental, microcefalia, tudo isso são consequências possíveis, né, de álcool durante a gestação. Uma coisa muito interessante, doutor, porque a gente fala muito sobre o autismo, a gente percebe que os casos estão crescendo, se avolumando realmente, a gente ainda tem muito desconhecimento sobre o que acontece porque uma criança, né, nasce autista, e o senhor coloca o álcool nessa relação de possibilidades. Existe uma série de outras causas, né? Uma doença também relativamente desconhecida ainda da comunidade científica, mas um dos casos associados realmente é o uso do álcool durante a gestação. E a gente fala sobre as mulheres estão realmente adoecendo e morrendo mais por causa do álcool? Com certeza, porque já encontramos os resultados de uma geração agora anterior que aumentou o consumo do álcool. A perspectiva para o futuro é de que isso seja mais evidente ainda. Quais as principais causas para levar ao óbito, doutor Antônio? Cirrose, a própria dependência do álcool, né? Câncer. Todos os cânceres das vias aéreo-digestivas superiores são relacionados diretamente ao consumo do álcool. Pâncreas, fígado, estômago, esôfago, boca, laringe, faringe. Então, existe uma ligação direta do consumo do álcool com o aumento dos cânceres nessas áreas. Para uma pessoa ser considerada alcoólatra, ela precisa seguir que critérios, melhor dizendo, os médicos abordam para dizer, olha, essa pessoa ela é alcoólatra, ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa ter um suporte para se livrar do vício? Geralmente a perda do controle, dano em algum aspecto da vida, seja a vida física, né? Saúde física, saúde mental, saúde familiar. Então, quando o álcool passa, a pessoa já não cumpre compromissos. Então, uma série de aspectos que mostram que a pessoa é impotente perante o hábito do consumo do álcool. Agora, o que a gente observa também, doutor Antônio, é a questão do quanto mais nova, principalmente, não digo somente as mulheres, mas os homens também, estão sendo incentivados, ou até pelo meio social, essa mudança de postura, atribuída a quê? A mudança de
cultura, de educação, os jovens estão mais soltos. Como é que o senhor interpreta isso? É um fenômeno complexo, né? Difícil de explicar assim com poucas, existem muitas teorias, né? Mas uma delas é realmente por exemplo, ao espaço que a mulher adquiriu, né, no mundo moderno. Isso faz com que ela consuma, se aproxime dos homens em relação ao consumo do álcool. E aspectos culturais, né, como a mídia também é muito forte do álcool, né, o exemplo, muitas vezes, né, de pessoas, artistas. Os influencers da vida, né? Muitas vezes, culturalmente, isso exerce uma influência muito grande no jovem. E a gente também está muito exposto, né, às redes sociais, que de fato são um fenômeno recente e que acaba, sim, imagino, tendo um impacto, nesse caso, negativo, porque é muito comum a gente ver nas redes sociais pessoas postando fotos, vídeos com bebida alcoólica, e isso acaba também podendo incentivar. Agora, se eu falo de uma coisa sobre as mulheres, para constar nessa pesquisa com aumento de dependência, de vício, até mesmo de morte entre o público feminino. O mundo moderno impôs muitas funções às mulheres. E nessa sobrecarga pode entrar algum fenômeno também de uma porta de fuga para o álcool, uma porta de fuga para os problemas diários, estou sobrecarregada, aí desconta lá na bebida alcoólica, mais ou menos isso? Com certeza. Existe um tema que são as comorbidades psiquiátricas. Então, existe uma ligação muito forte do consumo de bebida alcoólica e outras drogas com depressão, ansiedade, problemas de natureza familiar. Então, muitas vezes a pessoa encontra nas drogas uma fuga, um distanciamento da realidade, mas geralmente agrava mais ainda a situação. Aquela dose do desestresse, a Nádia falou na questão do dia a dia, dos 3 turnos da mulher, eu faço a relação aí também. Aquela vontade que dá, doutor Antônio, quando chega em casa, de tomar uma dosezinha de vinho, de tomar uma cerveja, não, vou tomar uma para relaxar, jantar e dormir. Isso de alguma forma prejudica a longo prazo, a curto prazo? Existe uma variação de sensibilidade de pessoa para pessoa. Tem pessoas, às vezes, que com a mesma dose do outro tem problema e o outro muitas vezes não tem. Então, esse é o primeiro aspecto que precisa ser considerado. Outra coisa importante é a síndrome de abstinência. Quando a pessoa começar a ver uma necessidade muito grande de beber para relaxar, pode ser já um indicativo de uma abstinência, quando a pessoa está bebendo com alguma frequência. Então, a orientação às pessoas que se dispõem a beber é espaçar, não beber diariamente, né, beber o mais, digamos assim, deixar dias de intervalo, menos frequente maneirar possível, na quantidade, quanto menos melhor, né, porque mesmo pequenas quantidades já podem estar relacionados, né, a câncer, a algumas doenças. Queria agradecer ao doutor Antônio de Barros, só queria que o senhor deixasse aqui, porque o doutor Antônio também coordena um projeto muito bacana, o Viva Melhor, é isso? Viva Bem. Viva Bem. Viva Bem é uma ONG, né, que ajuda, incentiva, esclarece, orienta para evitar o consumo de bebida alcoólica e, na verdade, ter uma saúde mais completa de corpo e mente, né, doutor Antônio? Isso, é uma associação que vem trabalhando em Teresina há aproximadamente 20 anos, a Associação Beneficente Casa da União Viva Bem. Tem uma parceria com outras 31 instituições beneficentes no Brasil e está expandindo esse trabalho para o Brasil e outros países. Então, um trabalho que iniciou aqui em Teresina, que faz consultoria, políticas públicas, a formação de agentes multiplicadores para que os problemas causados pelo álcool sejam minimizados na nossa sociedade, no nosso país. Tem um Instagram? Tem o Instagram Casa da União Viva Bem. Casa da União Viva Bem, você vai saber mais, e nós conversamos aqui com esse grande nome da medicina piauiense, que é o Dr. Antônio de Barros, que há anos, como ele disse aqui, só na associação já são 20 anos, ele levantou essa bandeira, né, de como viver bem, como viver melhor, saúde integrativa, medicina preventiva e tudo isso, está sempre dentro desse contexto, ele que é médico e hepatologista. Obrigada, doutor. Muito grato pelo espaço. Obrigado, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu dar um recadinho aqui, doutor Antônio, eu sei que é pai, não é? É pai? De quantos? 2. De 2, então vai receber 2 presentes domingo.